Alvar Warmelk. Filosofia e psicologia filosófica. Filosofia e psicologia filosófica. Ânimos, prevenções e propensões. Algumas notas. 1. Ânimos. Ânimos exaltados quase sempre correspondem a excessos. A sociedade não deve exigir justiça como a vingança social. Lembra-me daquele filme famoso, A Espera de um Milagre, em que um homem bom é condenado à cadeira elétrica. No decorrer da história vai se descobrindo que se trata de um santo, alguém com poderes sobrenaturais, porém incapaz de fugir da prisão. O linchamento e a cultura dos justiceiros, pistoleiros do sertão, são um mal necessário? Parece que sim. Se num lugar inexistem órgãos de justiça, polícia e investigadores. É lamentável, mas parece que quando um filósofo sugeriu que uma das premissas para o contrato social era a justiça de Talião, então que a proporção da tragédia causada contra o Jones pelo James, injustamente, obrigasse James a ser castigado numa relação diretamente proporcional. Isto é, segundo a lei de Talião. Se um engenheiro fizesse uma casa para o padeiro e depois de entregue ela desabasse sobre a cabeça do mesmo padeiro, matasse tanto ele como a sua mulher e filhos. Então os parentes do padeiro finado poderiam e deveriam exigir das autoridades que se colocasse o tal engenheiro numa casa igualmente mal feita, com toda a sua família, e que fosse derrubada sobre ele. Nós passamos daquele tempo. Durou até Moisés, e que Moisés foi ordenado a reformar, talvez para não dar trela a uma série infinita de vinganças excessivas e desproporcionais. Mesmo assim, o Antigo Testamento tem seus resquícios que nos obrigam a admitir um Deus que lida com pessoas terríveis. Pois por que ainda permitiria certas leis como olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé? A principal regra me lembra de um desenho animado de minha infância. Conta até 10. Se a raiva não passar, faça o que quer fazer. Deixemos assentar-se a poeira, esfriarem os ânimos. E daí, com a cuca fresca, veremos o que fazer. Logo o dia da tragédia é para se conter e não fazer nada. 2. Propensões. O estado de espírito é vital se queremos fazer o correto. Por exemplo, no caso daquele negro que foi assassinado pelo policial branco, recentemente nos Estados Unidos, não precisava ter desencadeado uma onda de revolta incontrolável. Que culpa tinham os donos das vitrinas destruídas por vandalismos gratuitos, sem nenhuma ligação com o caso? Ou mesmo precisavam incendiar viaturas policiais, quando as autoridades já tinham suspenso o policial facínora? E muitas vezes acontece com ônibus de transporte público também. Eu duvido que, se os manifestantes se tratassem de uns 10 sujeitos, não muito mais do que isso, teriam sido inflamados por aqueles ânimos a ponto de querer quebrar tudo. A massa popular é perigosa, é incontrolável. A psicologia das massas precisa ir mais longe e ser mais divulgada, não só para compreender como um bando de 200 ou 300 pessoas se sente tão forte e tão poderoso para estender a vingança a um nível desproporcional e absurdo. Está claro que as propensões de um delito não ocorrem só no privado máximo, naquele cantinho da mente que aparentemente adoeceu, ou foi mal desenvolvido, está lesado, mas também nesse ajuntamento de massas. Sujeitos que exercem poder de influência e de liderança sobre massas têm que ser orientados e, se necessário, reeducados. 3. Prevenções. Elas surgem com alguém de extrema confiança e são levadas a extremos.
Filho, nunca converse com estranhos. É o que diz a mãezinha. É ou não é possível que, se a criança já tem impulsos de insociabilidade e desconfiança sobre o alheio, que este bom conselho venha a ser problemático? E talvez para uma criança muito comunicativa, carismática e que sente necessidade de muitos amigos, não vai conseguir nunca obedecer ao ensino. Mas então, por causa de vivências atípicas, um sujeito pode ficar estranho e se tornar, em nome de sua própria defesa, um sujeito perigoso. Mas não interessa só como compreender o homem e a sua mente, como também como fazê-lo parar, antes que a desgraça aconteça. A filosofia trata de como vai analisar o caso ético. Há, porém, casos em que a prevenção salva, outros que a prevenção atiça. Então, para ir mais longe, precisamos da regra da consciência. A. Se o sujeito tem muita consciência sobre o que está fazendo e tem poder de autocontrole, domínio próprio, logo é culpado, se transgredir. Ou mais culpado do que um outro, que não o tenha. B. Se o sujeito não tem consciência do que faz ou vive com a consciência embaralhada, sofrendo de certa demência, logo a sua culpabilidade, se transgredir, pode ser relativa. Baste ou não baste, vários exames precisam ser feitos antes de colocar o sujeito em reclusão. Ora, está claro que quem peca é a vontade, se e quando ainda tem alguma capacidade de resistir. Alguns diriam, mas então um fornicador compulsivo não pode ser culpado, porque depende disso, sem ter capacidade de parar nunca. Meia verdade, pois será que se ele se esforçasse ao máximo não poderia se conter? O doido completo, essa personagem folclórica, às vezes o louquinho do quarteirão, sabe realmente discernimento. O que está fazendo? Tem capacidade, autocontrole mínimo, de parar a si mesmo? Respondendo a essas questões, não adiantam grosserias. É o único modo de descobrir a sua culpabilidade ou não. O caso do Adilson Padre, famoso em todo o Brasil, se for demonstrado que é limítrofe, então ele pode estar oscilando entre A e B. Nesse caso, pertence em parte ao hospício, noutra parte, à cadeia.